Olá, signo do Dragão, seja bem-vinda, seja bem-vindo para a leitura de setembro. Vamos ver aqui quais são as energias para o mês de setembro para as pessoas nascidas no signo de Dragão, seja no pilar do ano, do mês, do dia ou da hora, já que a gente tem um signo chinês para cada um desses pilares. Se você não conhece seus outros signos chineses, pode até repetir. Você pode ter nascido no ano do dragão, no mês, no dia e na hora do dragão, coincidentemente. Mas geralmente a gente tem outros signos. Para você saber quais são os seus signos, vai aí na descrição que eu explico cada um dos pilares e coloco aí um link para você ir lá e fazer a sua carta astrológica chinesa. E aí, se você tiver outros signos, eu já recomendo você assistir também a leitura desses outros signos, porque você tem aí uma visão mais completa das suas influências. Então, vamos aqui para as pessoas do signo de Dragão, seja ano, mês, dia ou hora, energias do mês de setembro, universo. Como será o mês de setembro para as pessoas do signo do Dragão. Eu senti uma energia assim, vamos ver se confirma, de uma força, sabe? De uma energia, de uma dose de energia que está vindo aqui para vocês. Algo bem assim, bem no sentido de... Sabe o que eu vi? Eu vi assim como se fossem militares, mas não militares desse mundo agora, dessa energia de agora. É uma energia antiga, de povos militares antigos, o que pode estar falando o seguinte, talvez aqui de uma energia do acesso a ancestralidades aqui. Vamos ver. O louco, rainha de copas, o 7 de pentáculos e o Ás de copas. Quando aparece o louco e a rainha de copas, eu estou vendo aqui num sentido místico, tá? Num sentido espiritual. Por quê? Porque o louco, ele representa para a gente o acesso à inconsciência. E ele surge aqui como sendo o seu momento presente. Eu vou falar do ponto de vista espiritual e vou falar no que isso pode aparecer nesse mundo aqui, nessa dimensão. O louco, ele é o acesso a algo que vem da nossa alma, sem ainda esses limites desse mundo, sem o limite do corpo, sem o limite da materialidade. Ele representa nosso espírito livre, ele representa simbolicamente, ele representa nosso espírito antes de encarnar, né? Quando ele cai num precipício, a imagem do louco é essa. Esse precipício, na verdade, é o mundo terreno, é o mundo material como a gente conhece. É quando o espírito ele cai, entre aspas, para encarnar nessa vida material. Então, ele em si representa o espírito livre. E aqui, quando ele surge, por conta do que eu senti no embaralhamento, eu senti um acesso a uma recordação, a uma memória. E aí, por que eu vi militar? Possivelmente eu estou me conectando a uma egrégora de pessoas que têm alguma ligação. A gente não encarna de um signo à toa, não. Possivelmente eu acessei a egrégora de pessoas que tenham conexão com histórias antigas de lutas, né, de processos de invasão, de defesas territoriais, etc. E aí, quando aparece a imagem do louco e da rainha de copas, essas copas para mim, e aí, para mim se confirma com o Ás de copas, toda vez que aparece o Ás de copas, eu olho e verifico ali a presença do Graal, do Santo Graal, que traz no seu conteúdo a memória,
a memória dos conhecimentos sagrados. E aqui, essa junção de o louco, a rainha e as de copas, para mim, reforça essa questão espiritual para vocês, de dragão. Vamos falar em termos práticos. No mês de setembro, você estará, de alguma forma, acessando seus conhecimentos espirituais, mesmo que inconscientemente, ou seja, não necessariamente você estará em estudos espiritualistas. Você pode não ter igreja, você pode não ter religião, você pode nem se trabalhar espiritualmente, mas isso acontece em níveis inconscientes, por exemplo, no sonho ou nos desdobramentos que você dá sem você perceber. Então, em termos inconscientes, você aqui vai acessar uma memória de outras vidas, e nesse acesso à memória de outras vidas, determinadas energias, elas vão chegar no seu mundo material, que é o que diz o 7 de pentáculos. Então, determinadas energias vão chegar no seu mundo material, trazendo essas memórias para a sua vida prática. E veja, a memória ela surgiu como aqui em mim? A memória desse militar, desse guerreiro, digamos, desse guerreiro. E essa memória desse guerreiro, ela vai atuar na sua vida de alguma forma por alguma necessidade. É como se assim, a vida trouxesse necessidades práticas e essas necessidades práticas elas fizessem você acessar uma memória para trazer à tona o que essa memória significa na sua vida. Vamos ver o que é que o baralho Lenormand pode auxiliar nessa leitura, para a gente trazer aqui, por exemplo, exemplos concretos e práticos para você ir entendendo. Por favor, diz aqui, explica, aprofunda essa leitura para o signo de Dragão, no mês de setembro. O que é que está havendo aqui? O que é que está acontecendo para as pessoas do signo de Dragão, mês de setembro? Olha, eu já estou sentindo assim, tá, como é muito espiritual, eu estou ouvindo aqui muita coisa chegando aqui no meu ouvido. É como se nesse mês você tivesse algumas batalhas, viu? Algumas batalhas no sentido espiritual mesmo. E aí você precisa, nessas batalhas, no campo espiritual, você precisa estar atento ao que, a essas memórias, a essas lembranças que estão dentro de você. A casa, a árvore, a torre e o jardim. Então, situações e demandas relativas à sua vida material, né? A sua estrutura física, aos seus relacionamentos, à sua família, à sua vida pública, elas vêm te chamar uma necessidade de você acessar aí suas raízes espirituais, suas raízes, sua estrutura espiritual, suas estruturas espirituais que te orientam nessa encarnação, que te orientam nessa vida. Tudo aquilo que você vive fora, ele está absolutamente relacionado ao que você vive dentro. Então, veja a árvore. A árvore aí, a gente não vê as raízes, né? Mas são as raízes que seguram essa árvore na terra. É meio que isso que essa leitura está querendo mostrar para você, que existe aí condições espirituais e ancestrais que são as que seguram você nesta encarnação. Então, quando você nesta encarnação se encontrar perdido, perdida, sem saber o que é que está acontecendo, você precisa retornar essas memórias, ainda que não sejam memórias conscientes, para você lembrar qual é o rumo do que você veio fazer aqui nessa encarnação.
O que é que você precisa mostrar para o mundo? Aí eu vou pegar agora exemplos práticos, se a leitura está muito alta e muito profunda, né? Então, por exemplo, você está aqui se sentindo um pouco perdido, sem compreensão do que fazer em relação ao seu trabalho, né? Então você se encontra um pouco perdida. E aí você vai ter que fazer uma reconexão com o seu sentido espiritual de estar nesse mundo. Por que eu estou nesse mundo? Fazendo o que neste mundo? E aí, fazendo essas perguntas e buscando a sua essência espiritual, você vai poder olhar para o seu trabalho e pensar: esse trabalho, ele faz sentido com o caminho que eu tenho que seguir, ele faz sentido com a minha memória, ele faz sentido com as minhas experiências, eu estou no trabalho que ele realmente ele coaduna a quem eu sou, espiritualmente falando. Então, você nessa memória profunda, você vai atrás dos seus sentimentos, atrás das suas sensações. Não é uma resposta mental isso. É uma resposta que está dentro dos seus sentimentos, das suas emoções, né? Então, olhar para o coração, sentir o coração e dizer: esse trabalho, se você está, por exemplo, perdido no trabalho, esse trabalho ele responde ao meu coração, ele realmente ele segue a força do que o meu coração orienta. Se é, por exemplo, relacionamento, você vai olhar para esse relacionamento e vai olhar para o seu coração. Esse relacionamento, ele está realmente seguindo aquilo que meu coração aponta como sendo verdade, como sendo parte da minha essência. Esse relacionamento, ele condiz a quem eu sou essencialmente, ele respeita quem eu sou. Então, tudo na sua vida vai ser sobre essa reconexão que você vai fazer, a sua memória espiritual e a sua essência. Setembro vai te chamar para isso. Então, nas suas batalhas internas, nas suas batalhas pessoais, aqui o que você vai precisar é essa reconexão com a sua essência espiritual para que a sua vida adquira esse sentido e para que você sinta que você está no caminho certo da vida. E aí as respostas elas virão, a resposta sobre os seus relacionamentos, a resposta sobre se você está fazendo certo na sua família, a resposta se você está seguindo certo no campo do trabalho. Setembro, por favor. Olha aí a chave. Começa com Petro. Petro é justamente a chave de respostas que precisam ser dadas. E Petro, ele significa, runa, ele significa um copinho, olha aqui, ó. Um copinho que guarda dados de um jogo do destino, né? A imagem de Petro, ela representa isso. E ela significa quem contém, é uma runa que fala daquilo que contém as respostas. Mas as respostas, ele só contém a resposta. Você vai precisar lidar com essa chave, girar essa chave para poder encontrar as respostas. E essa chave é o teu inconsciente, sabe? É esse cálice, essa copa que guarda esse líquido que é a sua memória espiritual. Tá bem profunda, tá bem alta. Só um instante. Eu não posso ser mais objetiva, dragão, porque a mensagem ela está realmente bem alta para você, alta no sentido espiritual. Mês de setembro, por favor. Raidô, que fala num retorno. Raidô, ele traz uma imagem muito intensa sobre aquilo que, que é um instrumento da nossa movimentação. Ela representa muito isso do reencontrar-se também. É algo que faz a gente se mover e se movimentar em busca de uma reunião com a gente mesma, uma reunião com o outro, com a reunião com o nosso destino, sabe? Aquilo que é muita imagem que está trazendo aqui, de você retomar o seu rumo. Pronto, encontrei uma linha de raciocínio para trazer para você.
reencontrar o seu rumo, é saber esse caminho que eu estou seguindo, seja relacionamento, trabalho, o que quer que seja, é o caminho que faz parte da minha senda nesta existência, nessa vida, nessa encarnação. Setembro, Vunjô e Shkevas. Então, movimento. Movimento, vontade nesse movimento que Vunjô traz também, aqui também traz, essa necessidade de você voltar para o seu caminho, dragão. O que eu sinto no final das contas aqui é, você está precisando retomar o seu caminho espiritual, para que você veio nessa encarnação. E aí, se, por exemplo, você está hoje preocupada com um relacionamento amoroso, para e pensa, né? Se esse relacionamento, ele te coloca no teu caminho, ele te ajuda, ele não te coloca, que relacionamento nenhum faz isso, mas ele te auxilia a seguir no seu caminho real e espiritual nessa vida, então ele é um bom relacionamento. Mas se ele de alguma forma lhe afasta disso, aí você tem que repensar esse relacionamento. Por exemplo, se é um relacionamento que faz você se preocupar demais com ele, se vai dar certo, se não dá e tudo mais, isso te tira a atenção sobre o que é mais importante na vida, que é o caminho que eu preciso seguir nessa encarnação está sendo seguido? Eu estou no caminho certo? Se um relacionamento amoroso de alguma forma te tira dessa linha, ele não está sendo bom para você. Ou, na verdade, e aí não, talvez não seja o outro, mas seja como você está conduzindo as suas energias pessoais, colocando energia demais na preocupação com o outro, na preocupação com o outro no amor, na preocupação com o outro no trabalho, colocando energia demais em outras coisas que não sejam o seu caminho. O que quer que seja, a chamada para setembro, dragão, é olhar para o seu caminho espiritual. Olhar para o seu caminho encarnatório. Eu estou seguindo? Eu estou cumprindo? Eu estou realmente em conexão com a minha ancestralidade, que vem muito forte aqui? É muito bonita essa imagem da Rainha de Copas junto da árvore de Lenormand e o Raidô aqui, que é esse reencontro com a sua ancestralidade. Um reencontro com a sua ancestralidade que guarda conhecimento, guarda memória, guarda raiz espiritual. É isso, viu? É uma leitura bem profunda, bem espiritual mesmo, porque é isso que te espera o mês de setembro. Esse mergulho, esse reencontro e essa chave das respostas sobre a sua vida na espiritualidade, na ancestralidade, na sua memória espiritual. Espero que tenha feito sentido para você, coelho não, desculpe, dragão. Se você tiver outros signos chineses, fizer o levantamento, escuta, tá? Sobre essa leitura. Para mim, talvez aqui também isso ressoe muito forte para as pessoas que têm o dragão como signo da hora, né? Serve para todo dragão, mês, seja ano, mês, dia, hora, mas eu acredito que pode chegar mais forte ao signo dragão da hora. Mas escute seus outros signos chineses para complementar essa leitura, tá bom? Bom setembro e até a próxima.